Oi, gente. Tô passando aqui para gravar esse vídeo de apresentação. Meu nome é Priscila França e o Senhor tem falado comigo e eu decidi gravar, reformular esse canal. E esse canal agora vai ser voltado para estar gravando coisas para acrescentar na vida de vocês em relação ao Senhor. O pouco que eu tenho aprendido com o Senhor, vou estar trazendo aqui para vocês. De forma resumida, vão ser vídeos aí de 10 minutos no máximo, que vocês conseguem assistir bem rapidinho. E com isso eu queria contar um pouquinho da minha história para vocês. Com 12 anos eu comecei a frequentar a igreja evangélica por um problema que minha mãe estava passando. Na época ela não ia, até hoje ela não vai, né? E quem começou ali a frequentar foi eu, mais duas tias minhas. E desde o primeiro momento, o Senhor ele já começou a trabalhar dentro de mim aquilo que eu sou hoje, né? Ele já começou a me dar sonhos, já começou a me dar vontade de ler a Bíblia, começou a me dar visões. E eu entendo que o Senhor começa a falar conosco quando a gente se abre para Ele, sendo que muitas das vezes a gente não entende que é Deus que está falando, que é Deus que está mostrando, que é Deus que está fazendo, e aí a gente, o que eu faço com isso? Comecei a ver, comecei a sonhar, o que eu faço com isso? Até porque o sonho, Deus ele fala até com o ímpio, né? Mas isso aí é para um outro vídeo. E eu comecei a ter várias situações ali e orava para repreender aquilo, que era o que eu sabia fazer. Mas eu lia a Bíblia de forma errada. Eu lembro que eu cheguei a ler a Bíblia 2 vezes, assim, nesse meu período de 13, 14 anos, 15. Eu li 2 vezes, sem entender nada, porque eu não tinha entendimento para ler a Bíblia. A Bíblia ela não tem que ser lida, ela tem que ser examinada. É o que diz a palavra diz, examinai as escrituras, né? Então, quando a gente para examinar, a gente tem conteúdo de quando a gente lê, a gente não tem. Mas, enfim, eu comecei ali, eu passei bastante tempo dentro daquela casa, né, daquela igreja, e aprendi a lidar ali com as crianças, participava de algumas atividades poucas, tá? Porque todas as igrejas têm seus prós e contras, né? E eu era uma adolescente que o povo não gostava muito de mim, não. Então eu acabava sendo um pouco excluída do grupo, mas enfim. Eu cresci ali, depois saí daquele lugar, um pouco mais pra frente eu casei. E quando eu casei, eu saí do trabalho onde eu estava e eu fiquei um período sem trabalhar e sem igreja também, tá? Porque nessa época foi uma época que o pastor, aonde eu estava congregando, que eu já não estava mais nessa minha primeira, já estava em outra. Foi o pastor que fez o meu casamento. Esse pastor, ele deu um problema com ele lá na igreja, ele saiu da igreja e nessa época eu estava sem trabalho, sem igreja, e foi uma época onde eu mais busquei o Senhor. Eu ia para o monte, eu buscava o Senhor dentro da minha casa, eu lia muito a Bíblia, tentava entender ali da minha maneira. O Espírito Santo, ele nos conduz e nos ajuda muito também. E hoje em dia, né, não tem nem como dizer que não entende a palavra, porque tem tantos vídeos explicativos na internet que nos facilitam a vida. E eu tinha um grupo chamado Efraim, e esse grupo, por mais que eu não estivesse na igreja, a gente ia nos lares, orava, ungia, e Deus deu muitas vitórias, né, através desse grupo de oração. E depois eu conheci a minha amada Ibaque, né, e aí me encontrei assim, de corpo e alma com esse lugar, aprendi ali a estudar a palavra, a entender o contexto histórico, a saber o que Deus está querendo falar através de cada passagem. E a gente tem que entender que cada passagem se refere àquele povo, né, dependendo da situação, àquele contexto, né, quando Jesus ele fala que ele é o pão, por que ele fala que ele é o pão? Qual era o alimento mais precioso e necessário da época? Então, quando a gente fala que ele é o pão, a gente está completando, ele é o complemento, né? É a pedra angular. Pedra angular é a parte mais fácil de explicar
como Deus ele fala que ele é o nosso sustento, né? Porque antigamente não existia coluna, igual hoje a gente tem, né? Que faz aquela coluna. A pedra angular era uma pedra que colocava no centro e toda a casa era construída a partir daquela pedra, para que aquela pedra sustentasse toda a casa. Então Jesus ele fala que ele é a pedra angular, porque ele é a pedra que sustenta, amém? Então, quando Deus ele dá os exemplos bíblicos, ele dá referente àquilo que a pessoa vive. Por exemplo, se fosse uma casa hoje, ele diria que ele é a coluna, que ele é a sapata, algo que seja indispensável para uma casa, porque ele é indispensável para a nossa casa, amém? Mas aí com essa história de estudar a palavra, eu deixei um pouquinho esse meu ministério de lado, de sonhos, visões, até porque eu não entendia muito, né? O que era para eu fazer, o que era para... O que Deus queria de mim, na realidade. É por isso que é muito importante a gente buscar aquilo que Deus quer para nossa vida. Qual é o teu ministério? Você sabe para que você tem sido chamado? O que Deus tem para poder fazer na tua vida? A gente tem que buscar isso dentro da gente, para a gente conseguir caminhar segundo o direcionamento do Senhor e não perder tempo, né? Nos tempos que nós estamos vivendo, uma coisa que a gente não pode fazer é perder tempo. E algo acontecia sobrenatural naquela época em que eu não estava na igreja, não tinha uma igreja específica para ir, e eu buscava Deus dentro da minha casa. E quando eu fui para Ibaque, aquele grupo foi se acabando, e aí eu não fiz mais isso. Mas assim, né, para poder resumir a história, Deus moveu na minha vida de várias outras maneiras. Bom, e de todas as coisas que aconteceram na minha vida, eu fui aprendendo e fui sendo moldada pelo Senhor, né? Na Ibaque, Deus me colocou como auxiliar das Déboras e agora aqui como líder das Déboras, tendo mulheres para cuidar, e o Senhor tem falado comigo em relação a isso. Você tem se alimentado, você tem estado, né, diante de mim, você precisa alimentar outros. Deus é tão maravilhoso. É muito bom, né, ter essa intimidade com o Senhor, sentir a sua presença, buscar a sua face, estar diante da face dele, é muito bom. E um pouquinho daquilo que eu tenho aprendido com o Senhor, eu quero trazer para vocês. É por isso que eu estou aí mudando um pouco desse canal, pretendo estar colocando aí um vídeo por semana, de no máximo aí 10 minutos, para a gente poder estar crescendo juntas, tá bom? Eu vou estar falando aí sobre devocional, sobre sonhos, e espero que esse canal seja maravilhoso para a vida de vocês, acrescente muito na vida de vocês. Eu sei que Deus ele vai fazer, porque a obra não é minha, é dele, e a gente só segue aquilo que ele tem mandado a gente fazer. E é isso, gente. Até a próxima. Espero que vocês recebam, compartilhem, né, com pessoas próximas de vocês que tenham essa mesma sede de aprender e de buscar ao Senhor. Amém? Até a próxima.